Começamos nossa história com Leonardo, um jovem profissional de sucesso de 35 anos que trabalha como gerente em um supermercado. Ele já está nessa posição há alguns anos e tem um salário de R$ 6.000 por mês, o que já é uma grande conquista. Mas Léo, como muitos de nós, frequentemente tem um desejo que às vezes fala mais alto do que a razão. O desejo de ser visto como bem-sucedido. Semana passada, ao sair com seus colegas de trabalho, Leonardo percebe que todos têm smartphones de última geração. Durante o jantar, as conversas giram em torno das novas funções de mais um novo lançamento desses aparelhos, e ele começa a se sentir deslocado. Seu celular, com 2 anos de uso, funciona perfeitamente, mas o desejo de pertencer ao grupo e ser admirado começa a tomar conta da sua mente. Mesmo sabendo que não precisa de um celular novo, Leonardo decide comprar o modelo mais caro da loja. A emoção fala mais alto. Sem pensar nas consequências, ele parcela a compra em 12 vezes no cartão de crédito. O que Leonardo não considera nesse momento é que essa não é sua primeira compra impulsiva recente. Há pouco tempo, ele já havia feito outra grande compra, dessa vez de um carro, também financiado, o que já comprometeu boa parte de sua renda. Inclusive, vale lembrar que antes da compra deste carro, Leonardo tinha uma vida mais equilibrada financeiramente. Naquele momento, ele possuía uma moto quitada que estava em perfeito estado e era extremamente econômica. A moto atendia todas as suas necessidades diárias. O trajeto para o trabalho era tranquilo e rápido, sem enfrentar o trânsito intenso que os carros geralmente enfrentam. Além disso, as manutenções eram baratas e o consumo de combustível bem mais baixo. Naquele cenário, Leonardo tinha liberdade de deslocamento e, o mais importante, estava livre de parcelas ou financiamentos. No entanto, em pouco tempo, Léo começou a se sentir incomodado por uma questão que nem era uma necessidade real, mas uma sensação criada pela pressão social e pelas redes sociais. Ao assistir vídeos na internet, começou a se deparar constantemente com influenciadores exibindo carros luxuosos, falando sobre status, sucesso e a ideia de que possuir um carro representava uma conquista importante na vida de qualquer pessoa. Aos poucos, esse tipo de conteúdo foi moldando a visão de Leonardo, fazendo-o acreditar que ele só seria visto como um profissional bem-sucedido se estivesse ao volante de um carro. A cada novo vídeo assistido, as vantagens práticas da moto foram perdendo valor na sua cabeça. Mesmo com todas as economias que ela proporcionava e a liberdade que dava no trânsito, Leonardo começou a sentir que estar de moto o fazia parecer menor diante dos padrões que via na internet. A pressão constante das redes sociais distorceu a realidade de suas próprias necessidades, fazendo-o acreditar que um carro seria a peça-chave para alcançar o sucesso que ele tanto almejava. E assim, ignorando o fato de que a moto já estava quitada e supria todas as suas necessidades, ele tomou a decisão de vendê-la e financiar um carro novo, sem pensar nas consequências financeiras que isso traria. E você, está gostando deste vídeo? Então, deixa aqui seu like e inscreva-se no canal. Retornando ao presente, ao fazer a compra do celular, Leonardo acaba caindo na armadilha do consumo por status. Ele sente a necessidade de se adequar às expectativas sociais e ao ambiente em que vive, sem se dar conta de que está tomando mais uma decisão impulsiva. Nesse momento, ele acredita que a compra do novo celular irá suprir seu desejo de se sentir valorizado entre os amigos e colegas de trabalho. No entanto, essa satisfação é temporária e o ciclo de querer mais para se sentir incluído só continua. Com o passar do tempo,
Leonardo percebe que suas finanças estão fora de controle. As parcelas do novo celular, as do carro já existentes, e agora ainda tem mais as da viagem que ele decidiu fazer sem planejamento, estão consumindo grande parte do seu salário. Ele começa a se sentir sufocado, como se estivesse preso em um ciclo interminável de dívidas, sem nenhum espaço para respirar financeiramente. O problema é que, como muitos, Leonardo nunca se preocupou em construir uma base sólida antes de começar a gastar. Ele sempre esteve focado no presente, em aproveitar o momento, comprar coisas que o faziam se sentir bem e, de certa forma, impressionar as pessoas ao seu redor. Planejamento para o futuro, isso nunca passou por sua cabeça. Mas com o tempo, assistindo a vídeos sobre educação financeira, algo começa a mudar. Leonardo reflete sobre sua situação e percebe que a felicidade instantânea que o consumo trazia era passageira. Ele decide aos poucos mudar sua mentalidade. Em vez de continuar comprando de forma descontrolada, ele resolve organizar suas finanças. Sua primeira medida é priorizar o pagamento das dívidas, ao mesmo tempo em que começa a reservar parte do seu salário para criar uma reserva de emergência. Gradualmente, Leonardo sente uma diferença. A sensação de sufoco começa a desaparecer. Ele percebe que não precisa mais comprar por impulso para se sentir bem. A moto que ele vendeu para comprar o carro agora parece fazer mais sentido. Era econômica e atendia suas necessidades. Mais importante ainda, Léo entende que a verdadeira segurança financeira não vem de aquisições impulsivas ou imediatas, mas de decisões conscientes e bem planejadas. Essa história nos ensina uma lição valiosa do livro A Psicologia Financeira. Gastar dinheiro para impressionar os outros é o caminho mais rápido para ter menos dinheiro. Caso você queira adquirir o livro, o link para a compra está na descrição do vídeo. Educação financeira não significa nunca comprar um carro novo ou sempre usar um celular velho. Trata-se de entender suas prioridades e tomar decisões baseadas no que realmente importa para você. E você, em que momento da sua vida financeira você está? Deixe abaixo o seu comentário e se gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Sua participação é essencial para continuarmos produzindo. Obrigada por assistir e até a próxima.